Eu sou Helena, professora de língua portuguesa. Eu sou morena, de estatura mediana, cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma roupa de fundo azul e florida. Eu queria perguntar para você, você gosta de rir? Eu lhe convido a se divertir comigo nessa aula de hoje. Vamos lá? O que temos para hoje? Na aula de hoje, nós aprenderemos a explicarmos as pistas linguísticas que causam o humor do texto. Você sabe por que às vezes choramos quando rimos? É porque tanto o riso quanto o choro são controlados pela mesma parte do cérebro. Quando rimos muito, os músculos do rosto pressionam as vias lacrimais que, apertadas, liberam as lágrimas. Um estudo da Universidade Yale, nos Estados Unidos, diz que a reação é uma tentativa do corpo de se reequilibrar diante de uma emoção muito forte. E isso explicaria também o riso de nervoso. Você ri de nervoso? Eu sim. O humor é um estado de espírito e pode ser acionado a partir do uso de recursos como a quebra da expectativa, um elemento surpresa, alguma história contada utilizando o absurdo e o exagero. Nós começaremos a nossa aula analisando o gênero textual meme. Os memes são mensagens bem-humoradas em texto, foto ou vídeo que são compartilhadas rapidamente e atingem um grande número de pessoas. Aqui nós temos um exemplo do gênero meme. Esse gatinho é até bem conhecido. Vamos à leitura. Por que a chuva pegou o ônibus? Porque era chuva passageira. Eu pergunto então para você, o que causa o efeito de humor aqui nesse texto? Além da linguagem não verbal que aparece na segunda parte do meme, onde o gatinho está com a boca bem aberta, parecendo que ele está gargalhando, nós temos também o uso da palavra passageira em dois sentidos combinados. Essa palavra, ela tem um sentido que pode ser o daquela pessoa que é a usuária do transporte público, a passageira, aquela que está dentro do ônibus, dentro do trem, e ela também pode indicar algo com pouca duração. E como é comum nós falarmos chuva passageira, o criador desse meme inteligentemente uniu esses dois sentidos com a finalidade de provocar riso no leitor. Ele utilizou a passageira que estaria no ônibus e ele utilizou a chuva com pouca duração. Não é incrível essa visão do produtor do texto? Agora, nós veremos algumas características de um outro gênero textual, o cartoon. O cartoon é um desenho humorístico que aborda de forma bastante resumida assuntos do dia a dia de uma sociedade. E ele também costuma ter uma crítica humorística do comportamento humano, de suas fraquezas, de seus hábitos e de seus costumes. Vamos à leitura desse texto aqui. É importante lembrar que o humor, além de provocar riso, ele também pode ser usado para se fazer uma
crítica. Essa é uma estratégia muito inteligente que alia o riso à crítica, ou seja, diverte e ao mesmo tempo convida o leitor a uma reflexão. Nós vamos observar que isso acontece aqui, nesse texto também. Vamos à leitura desse cartoon? Perceba que aqui nós temos um menino sentado no chão jogando videogame. Ele está bastante concentrado na telinha da TV. E nós percebemos isso pela expressão facial dele. Os olhos estão bem arregalados, fixos na telinha e a língua dele está para fora. Na tela aparecem duas pipas. Então, nós temos a impressão de que ele está soltando pipa com alguém, porque são duas pipas que aparecem na tela. Você percebeu que esse texto não contém palavras? Ou seja, ele não se utilizou da linguagem verbal, mas que ainda assim ele transmitiu uma mensagem. Então, eu pergunto para você, o que causa o efeito de humor nesse texto? Para você perceber o efeito de humor nesse texto, talvez você tenha que refletir sobre a diferença entre brincar de pipa e jogar o videogame. Porque o que causa humor nesse texto é exatamente o que também nos leva a uma reflexão. Uma criança em um videogame, que é um passatempo com menos interação e que geralmente é praticado dentro de casa, está simulando uma brincadeira que acontece ao ar livre e com muito mais interação. Porque quando solta-se pipa na rua, é preciso prestar atenção em várias outras questões, diferentemente de quando joga-se um videogame, porque a sua atenção fica totalmente focada na tela e no controle que está nas suas mãos. Na sua opinião, o texto chama a nossa atenção para o quê? Talvez ele chame a atenção para o fato de as brincadeiras ao ar livre estarem diminuindo à medida que outras diversões, como o videogame, com o celular e etc., ganham mais espaço entre as pessoas. Você consegue perceber como esse tipo de texto é extremamente inteligente? Você notou que existe dentro dele uma crítica que está implícita? Porque, diferentemente do texto anteriormente lido, esse texto aqui, ele provoca o riso a partir de um convite à reflexão. Como dito anteriormente, quando solta-se pipa na rua, ao ar livre, nós precisamos prestar atenção em várias outras questões. E eu pergunto para você, você gosta de soltar pipa? Você gosta de fazer isso com os seus amigos? Se você faz isso, só lembre-se de que soltar pipa perto de fios é muito perigoso. Então, não faça isso. É preciso prestar muita atenção no lugar onde você vai soltar sua pipa, hein? Como nós estamos conversando sobre brincadeiras, eu quero que você me diga, você gosta mais de brincar ao ar livre ou você gosta de brincar dentro de espaços fechados? Você gosta muito de jogar videogame, de navegar na internet ou de jogar em seu próprio celular? Ah, tudo bem, não tem o menor problema. As tecnologias existem para serem usadas. Só é preciso que você tome cuidado para não exagerar, porque na vida o equilíbrio é sempre muito bem-vindo.
Vamos agora ver algumas características do gênero textual charge. A charge é um gênero que costuma ter um caráter humorístico, político, costuma criticar, ironizar instituições, costumes e ideias da época. Além disso, ela aborda também temas atuais e relata, portanto, situações reais. A charge pode conter também texto verbal ou não verbal, assim como o meme e assim como o cartoon. Vamos à leitura desse texto que parece estar ambientado dentro de um quarto, com uma janela aberta, que nos permite ver que do lado de fora chove bastante. No texto, nós temos um homem sentado em uma cama, com os olhos demonstrando que ele está meio hipnotizado. E ele está dizendo: não consigo parar de navegar nas redes sociais. Ele mexe no celular enquanto o aparelho está sendo carregado. Antes de nós iniciarmos a análise do nosso texto, é importante lembrarmos-nos de que a charge faz crítica por meio da ironia e do humor. E ela também pode mesclar as linguagens verbal e não verbal para transmitir o seu conteúdo. Nesse texto que nós temos aqui, como linguagem verbal, nós temos o relato do personagem que diz: não consigo parar de navegar nas redes sociais. E como linguagem não verbal nesse texto, nós temos um homem sentado em sua cama. Ele está mexendo no celular enquanto o aparelho está sendo carregado, que por si só já é bastante perigoso. Além disso, a charge mostra que a janela do quarto está aberta e a água da chuva está entrando no cômodo, o que também é bastante perigoso. Além disso, nós temos também raios que estão destruindo árvores e até mesmo casas, ou seja, está chovendo muito lá fora. Agora que nós fizemos já a leitura e a análise desse texto, eu pergunto a você: o que causa o efeito de humor nessa charge? Nós percebemos que o artista lançou mão do exagero para unir o humor à crítica. É como se o mundo estivesse se acabando lá fora e o personagem continuasse navegando nas redes sociais, distraído e descuidado da sua própria integridade física. Todos os detalhes da cena estão a serviço da mensagem a ser transmitida. Perceba que o fato do homem estar sentado em sua cama pode indicar que era ou o momento dele se levantar ou era o momento dele dormir. E no lugar de fazer isso, ele continua hipnotizado, navegando nas redes sociais. Mais uma vez, é importante nós nos lembrarmos que não há problema em usarmos as redes sociais. Porém, precisamos usar essas ferramentas de modo consciente para não termos problemas e para não causarmos problemas a ninguém. Antes da nossa aula terminar, vamos rever o que aprendemos até aqui. Na aula de hoje, nós aprendemos a perceber os efeitos de sentido de humor no texto. Vimos também que as linguagens verbal e não verbal também são usadas para gerar os efeitos de humor. Além disso, aprendemos um pouquinho sobre os gêneros textuais meme, cartoon e charge. Agora é com você. Leia o texto e identifique o que gera o efeito de humor nele. Nosso encontro
chegou ao fim. Eu espero que você tenha aprendido e se divertido nessa aula de hoje.